Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. A polícia afirma que o tio acusado de estuprar e engravidar uma menina de 10 anos admitiu informalmente ter cometido esses abusos. A criança fez um aborto legal nesta segunda-feira e o homem se entregou em Betim, Minas Gerais, e foi transferido em seguida para um presídio do Espírito Santo, onde aconteceram os crimes. O acusado de engravidar a sobrinha realizou exames de corpo de delito no início da tarde no IML de Vitória. Depois foi levado para a delegacia, onde passou a tarde prestando depoimento. Ele disse que tinha um relacionamento com a menina, mas pediu que a polícia fizesse exame de DNA em outros parentes da criança. Todas as hipóteses serão investigadas. A princípio, a indicação é de que os abusos tenham sido cometidos todos por ele. Informalmente, aos policiais, ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com essa menina e fez abusos contra ela. A prisão aconteceu na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele estava escondido na casa de parentes. Toda a ação aconteceu durante a madrugada e, segundo policiais, ele não reagiu no momento da prisão. Antes de ser detido, o suspeito chegou a gravar um vídeo informando o endereço onde estava e acusando familiares. Esse indivíduo tem um histórico na criminalidade, preso em 2010 por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo. Em 2014, ele é posto em liberdade por essa famigerada saidinha, que beneficiou a soltura dele. Ele não retorna aos presídios. Em 2015, ele é recapturado, é preso novamente. E em 2018, então, ele sai de alvará. Por determinação da Justiça Capixaba, equipes da Polícia Científica de Pernambuco coletaram amostras genéticas do feto e da criança. A menina disse que começou a ser estuprada pelo tio quando tinha 6 anos e disse que não denunciou porque era ameaçada. Ela era criada pelos avós. A mãe já havia falecido e o pai estava preso. O homem de 33 anos foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. A Anvisa autorizou o 4º estudo com vacinas contra o novo coronavírus aqui no Brasil. O imunizante que será testado é produzido pela farmacêutica Janssen Cilag. Será a terceira fase de testes com o antídoto, que prevê a inclusão de 60 mil voluntários no mundo todo. No Brasil, serão 7 mil distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o teste inclui a aplicação de dose única do imunizante ou placebo. O recrutamento dos voluntários será de responsabilidade dos centros que vão conduzir as pesquisas. Além desta, a Anvisa já havia permitido ensaios clínicos de vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, além da chinesa Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan e outras duas da BioNTech e da Pfizer. E não dá para dizer que existe uma previsão sobre qual vai sair antes. É lógico que tiveram estudos que começaram primeiro, mas isso não significa que vão concluir antes, porque isso envolve uma série de fatores. Por exemplo, a capacidade de recrutar os voluntários, a capacidade de compilar esses dados e depois apresentar para a agência. As medidas de segurança continuam sendo a melhor estratégia para a gente enfrentar a pandemia. Uso de álcool gel e uso de máscara. Vamos ao balanço do Ministério da Saúde. Nessa terça-feira, o país atingiu o número de 2.554.179 recuperados da Covid-19. Mais de 740 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes chega a 109.888. As aulas de reforço nas escolas da capital paulista, que seriam retomadas no mês que vem, foram adiadas agora para outubro. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a decisão tem como base os dados do inquérito sorológico feito com 6 mil estudantes entre 4 e 14 anos, todos da rede pública municipal. O estudo mostrou que 16% dos alunos já contraíram a doença e possuem anticorpos. 64% deles não tiveram nenhum sintoma.
A previsão era que as atividades de reforço nas escolas retornassem a partir de 8 de setembro. Significaria a ampliação do número de casos, a ampliação, em consequência, do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo. De acordo com a Prefeitura, o inquérito aponta ainda que 25% dos alunos moram com pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Esse foi o 5º levantamento divulgado e os anteriores tinham como alvo a população adulta. Nas próximas etapas serão incluídos alunos das redes estadual e privada, além de familiares. O objetivo será entender se os jovens imunizados têm parentes que também já contraíram a doença. Dependendo dos resultados, a Prefeitura prevê a volta às aulas presenciais para outubro. E o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta a ajuda emergencial ao setor da cultura em todo o país. Serão destinados 3 bilhões de reais a estados e municípios para ações emergenciais, entre elas o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 reais do auxílio emergencial para trabalhadores do setor. E Bolsonaro oficializou também o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas do Paraná, como líder do governo na Câmara. Isso no primeiro dia dele no cargo, ele já se reuniu com o presidente em Brasília. Barros anunciou a nomeação nas redes sociais na semana passada. Ele vai substituir o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. O parlamentar foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o ex-secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, e outras 10 pessoas pelos crimes de corrupção, peculato, fraude em licitações e organização criminosa. De acordo com as investigações, Baldi recebeu propina de empresários da área de saúde entre 2014 e 2018, período em que atuou como secretário do Comércio em Goiás e quando era ministro das Cidades no governo de Michel Temer. Ele chegou a ser preso no início do mês, mas foi solto depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Baldi afirma que ele sempre esteve e segue à disposição para prestar esclarecimentos. E ainda que a medida é descabida e as providências para sua revogação estão sendo tomadas. Foi sancionada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem o mínimo de 200 dias letivos previstos em lei neste ano de 2020. A regra estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada em razão da pandemia da Covid-19. A carga horária não cumprida deverá ser compensada em 2021. Funcionários dos Correios que entraram em greve fizeram protestos nesta terça-feira em várias cidades. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um grupo saiu em passeata com faixas, cartazes e carros de som também. Na agência central da cidade, apenas 30% dos funcionários trabalharam. Em São Paulo, essa adesão ao movimento também foi parcial. Os grevistas são contra a privatização da estatal e relatam também a ausência de medidas para proteger os empregados agora durante a pandemia. Além disso, alegam também que foram surpreendidos com a revogação do atual acordo coletivo com vigência até 2021. A direção dos Correios afirma que tem um plano emergencial para atender a população caso a greve se prolongue. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte!